Shalom, Deus abençoe a todos. Queridos, estamos aqui para mais um devocional, amém? O nosso devocional está nos Salmos 82, 83, 42 e 43 e o Salmo 115 e 2 Crônicas 20. E o nosso tema é: você quer ser abençoado? Amém? Nosso texto base está em Salmos 115, verso 13 e 14, que diz assim: Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho com você, de uma forma bem pontual também, hoje, sobre bênção. A palavra bênção em hebraico é a palavra brahá, que nos dá o entendimento e o sentido de algo que é entregue ou entregado. Dá o sentido de saudar, de uma saudação, por exemplo, também. Significa ajoelhar, por exemplo. E ela também tem um sentido, que é aqui que eu quero pontuar bem essa palavra, que ela tem um sentido de concessão. Nós temos que partir sempre do princípio que o que é ser abençoado, por exemplo, né? Quando nós temos um olhar bem abrangente da Bíblia, nós vamos perceber que tudo que nós temos aqui nesse mundo não é nosso. Que nós temos assim, entre aspas, Tudo que nos foi entregue nesse mundo, se pararmos para analisar, nada desse mundo é nosso, nada. Tudo é de Deus. Amém? E essa é uma grande verdade. Só que a gente esquece disso, sabia? E a gente esquece do principal, que nós temos uma missão aqui nessa terra. Com essa missão, glorificar a Deus, sermos transformados uma vez que nós caímos em pecado, nossos primeiros pais. Então, se nada é nosso, por exemplo assim, se eu não tenho nada e alguém me dá, digamos assim, então, na verdade, aquilo me foi concedido. É como uma ideia de um escravo que não tem nada, digamos assim, e o seu proprietário concede coisas para ele, para que ele possa desenvolver o trabalho que ele tem ali, seja numa fazenda, num sítio, enfim, onde ele trabalha. De igual modo, nós como somos, entre aspas, escravos, um escravo no sentido claro, no sentido mais positivo, diante de Deus, a nós também é concedido ferramentas neste mundo para desenvolvermos as nossas atividades. Então, ser abençoado não é necessariamente só ter bens, mas é ter bens para cumprir um propósito. Por exemplo, claro que a bênção aqui, ela significa... essa concessão também é uma autorização para você desenvolver algo para a glória de Deus. Então você pode ser abençoado recebendo concessão de Deus através de bens materiais. Se resume apenas a isso? Não, a bênção não se resume a bênçãos materiais. Bênçãos na saúde, bênçãos no matrimônio, bênçãos espirituais, bênçãos ministeriais. Ou seja, Deus nos concede ferramentas para que eu cumpra um chamado, um propósito. Amém? Então, ser abençoado é isso. É você receber de Deus a concessão para que você possa cumprir um chamado. Amém? Então, por exemplo, se você sonha com um carro, para que você quer um carro? Qual é o propósito? É porque eu quero ir só passear com a minha família, viver minha vida. Esse é o propósito que você tem? Eu quero uma casa só para mim poder dizer que eu tenho uma casa. Mas só para isso? Eu quero ter um emprego só para mim poder comprar o que eu quero. Mas só para isso? Então é para isso que você pede? É para isso que você quer ser abençoado? Só para o seu eu? Então, na verdade, toda a concessão que nós recebemos, ela tem que visar um propósito muito maior para cumprirmos a nossa missão. Então, eu gosto desse outro, porque a palavra brahá e bênção, que é em hebraico, ela tem uma dimensão muito maior do que simplesmente ter posses, por exemplo. Então, ser abençoado é receber uma concessão de Deus para que você cumpra um chamado, cumpra alguma coisa. Você precisa se formar em direito, se formar em engenharia, você vai se formar em psicologia, mas qual é o propósito? Só para você dizer que você tem uma profissão, mas meramente apenas para isso? Não, você vai conseguir isso porque você tem um propósito. Senhor, eu preciso ter uma empresa para me ter dinheiro, mas só para isso? Só para você comprar o melhor iPhone, o melhor tablet, só para você comprar a melhor roupa? Só para isso? Não, Deus vai te conceder isso para você cumprir um propósito. E aí por isso que o texto diz que ele abençoa os que o temem. O que é temer? Já começa por aí. Sabendo que tudo o que Deus nos dá, quando eu obedeço a Deus, é para que eu cumpra um propósito. Então, quando você orar, você já vai orar agora diferente a partir dessa palavra. Você vai orar dizendo assim: Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso que o Senhor me conceda uma bênção seja nessa área, porque eu quero glorificar o teu nome. Por que você quer que o seu casamento seja abençoado? Só para você ter momentos íntimos com seu cônjuge maravilhosos, só para você ter filhos, para você dizer que tem filhos, só para isso? Não, você vai dizer: Senhor, concede-me um casamento abençoado para que a minha família glorifique o teu nome, levando outras famílias para o teu reino, levando outras famílias para os teus caminhos. Claro que tudo que as bênçãos
que Deus nos dá, Ele nos dá muito mais do que nós podemos imaginar. Então vamos ser tanto canal de bênção para outras pessoas, como também ter a alegria daquilo que Deus nos dá. Então, a palavra de hoje é: você quer ser abençoado? Então, tema o Senhor e peça que Ele lhe conceda as bênçãos, as autorizações para você fazer o chamado dele, para que o nome dele seja glorificado. Então, agora você vai orar sempre nesse sentido, sabendo que tudo que Deus vai conceder para você, que eu acho legal essa ideia da bênção, aquilo que Deus concede para cada um de nós, visa um propósito para glorificar o nome dele. Amém? Por isso que ele tem prazer em abençoar aqueles que entendem isso, que temem ele. Porque quem teme o Senhor sabe que o final de tudo não é o dinheiro, o final de tudo não é ter uma casa, o final de tudo não é ter um carro. Claro que Deus vai te dar isso, mas isso não é o final de tudo. Isso é um meio pelo qual você vai glorificar o nome do Senhor. Deus vai te dar a oportunidade de você conhecer lugares, mas só por exemplo, legal, para postar no Instagram, para fazer mídia para as pessoas, para ganhar curtida? Claro que não. Você vai fazer isso porque você recebeu uma concessão de Deus. Estamos nesse mundo para glorificar o Senhor, e Ele vai nos conceder, nos dar as concessões necessárias, que são as ferramentas para cumprir o propósito dele. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.